Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma call semanal aqui na Vinci Capital e hoje vamos falar de assuntos extremamente relevantes para todo investidor que quer estar bem informado para essa semana. Primeiro, as decisões dos bancos centrais, tanto brasileiro quanto americano, na semana passada. Vamos falar também sobre as decisões, de aumento de tarifas do governo Donald Trump. Isso foi anunciado, está sendo cumprido. Vamos falar do ouro, que tem feito em máxima atrás de máxima, e será que ele está caro, será que ele está barato? E também uma atualização sobre como está o movimento chinês em termos aí de economia, perspectivas para 2025. Bom, como é de praxe, pessoal, vamos iniciar já com os nossos slides para a gente poder comentar esses assuntos aí extremamente importantes. E para quem já conhece o canal, quem já acompanha nosso trabalho, já deixe seu like, já deixe sua curtida no vídeo, compartilha também com pessoas próximas. Se não é inscrito, já se inscreve no canal. E para quem está chegando aqui agora, claro, olha, vê se você vai gostar desse material e ao final aí espero que sim e deixe seu like. Então, vamos iniciar. Primeira questão, falando aí de decisão de juros aqui no Brasil, a primeira reunião do Gabriel Galípolo, tinha-se algumas dúvidas, algumas inseguranças a respeito do caminho que o Banco Central iria tomar. O mercado esperava, sim, um aumento aí de 1%, que se concretizou. Então, aqui a gente consegue ver 1% de alta. E é interessante ver o forecast, a previsão da próxima reunião, que veio também em linha com o que o mercado esperava, numa alta aí de 1% prevista para a próxima reunião, que vai ser em março, ali em 20 de março. Então, essa perspectiva aí de mais uma alta de 1% veio, na verdade, como um contrassenso. Muita gente, nossa, o juros subiu e tal, e por que os mercados ficaram otimistas? Por que a bolsa subiu, o dólar caiu? O que aconteceu? Na verdade, eu diria que até foi um certo sentimento de alívio, em relação à postura do Gabriel Galípolo e essa nova aí direção do Banco Central brasileiro. Porque, de certa forma, havia-se uma insegurança num possível alta abaixo do que era esperado, ou até mesmo uma estagnação dessa alta de juros, que seria, infelizmente, contraproducente em relação à economia, porque a gente vê uma âncora fiscal totalmente desencalhada, totalmente fora do seu propósito, e também a gente vê aí o cenário econômico brasileiro em desaceleração. Então, qualquer tipo de movimentação de juros não esperada seria muito ruim. Então, esse fato, que é um fato, ninguém pode dizer que é ótimo subir juros, mas a alta de juros de 1% veio em linha com o que era necessário fazer nesse momento. Então, o mercado enxergou como positivo e os mercados reagiram de forma bem positiva quinta e sexta-feira aqui no Brasil. Então, o ponto negativo que a gente pode salientar é essa taxa aqui de 16,20. Então, o mercado vem esticando a corda e precificando aí uma alta, inclusive, maior ainda do que era esperado inicialmente para esse ano. Então, finalizar o ano aí com algo próximo a 16%. Vamos lá, entre 15,75 e 16,25. É o que o mercado está precificando. Atualmente, então, 16,25. É uma alta muito, muito, muito expressiva e ainda vão necessitar algumas altas, provavelmente mais duas altas de 1% e algumas de 0,5% ainda ao longo do ano. Então, realmente, a taxa de juros brasileira sendo muito, muito, muito prejudicada aí neste ano, devido, sempre eu vou salientar aqui, às questões fiscais que o governo constantemente vem insistindo que não estão tão ruins, que foi um resultado bom, que o governo conseguiu diminuir o déficit. Então, essas narrativas aí estão vindo muito à tona e até teve cenas cômicas que a gente viu no final da semana passada da ministra, agora não me lembro exatamente, que são poucos ministérios, que de forma sarcástica, obviamente, que existe no nosso governo atual, chega a ser até difícil lembrar todos os ministérios, mas basicamente justificando que as estatais não tiveram um rombo, foi apenas um resultado fiscal, que não é prejuízo, mas elas gastaram mais do que receberam. Assim, uma explicação extremamente cômica, virou comentários e memes durante o final de semana inteiro.
e isso aí tem reflexo, né, direto na confiança do investidor, nas perspectivas fiscais do país. Então, a taxa de juros, né, e as perspectivas nada mais são do que o reflexo disso. Então, voltando aqui, para a gente seguir nos nossos slides, né, um ponto importante, né, que com essa decisão, o Brasil passa a ter o maior juros real do mundo. Tá, gente? Isso não é brincadeira, isso é muita coisa. 9,18. Isso é uma informação do Poder 360 em 31 de janeiro de 2025. Então, o Brasil aí tendo a maior taxa de juros real do mundo. À frente da Rússia, à frente da Argentina e à frente do México. Então, isso aí mostra, né, o porquê, inclusive, que a nossa moeda se valorizou no final de semana. Né? Porque em termos de juros, o que importa não é o juros nominal, é o juros real, é o quanto, né, aquela economia remunera acima da inflação. Então, o Brasil aí com esse recorde muito negativo, porque não é algo positivo tu ter que ter um juros real o maior do mundo, porque é a única forma, basicamente, que o teu país tem de atrair capital, e um capital especulativo, um capital que não é desejável no médio e longo prazo. E, então, aquela questão das estatais que eu comentei, né, o maior rombo da história, então foi em 2024, né, 8,07 bilhões aí de déficit, então de forma muito, muito forte, vindo em oposição ao que aconteceu em 2019 e em 2022, onde vocês podem ver que tiveram superávit, né? Então, algo muito, muito, muito negativo, somente comparável, né, com o período ali da Dilma, que a gente sabe que foi toda uma manipulação ali pré-eleição, onde inclusive a própria Petrobras se tornou a empresa mais endividada do mundo, tendo que trabalhar durante meses, né, no prejuízo, justamente por manipulação de preço e uma série de questões que infelizmente assombram, né, novamente aí as nossas estatais. Então, esse ponto é muito importante e a gente está monitorando, porque isso retroalimenta aquela questão inicial que a gente falou da taxa de juros, porque isso aqui nada mais é do que responsabilidade fiscal. Um ponto importante que a gente vê com essa alta de juros foi a questão da retomada aqui de alguma perspectiva para o real versus o dólar. Então, esse gráfico que a gente está olhando aqui é as apostas da valorização ou queda do real lá na Bolsa de Chicago. Então, quando ele está para baixo, aqui significa que os investidores estrangeiros estão apostando contra o real, estão apostando na desvalorização do real. Né? Início do ano, né, ele estava bem negativo, né, muitas apostas na queda, e vocês podem ver que agora começou uma zeragem. Tá? Então, essa taxa de juros subindo de forma bem relevante aqui no Brasil tem sido, aí, digamos assim, um fator positivo para a moeda, e esperava-se isso. Na verdade, nesse atual patamar da taxa de juros, já deveríamos estar com a moeda mais fortalecida, mas não é o que está acontecendo. Então, a gente vê aqui agora uma retomada bem significativa. Outro ponto, né, quando a gente olha no âmbito nacional, tem os estrangeiros que investem aqui no Brasil. Aqui é o gráfico lá na Bolsa de Chicago. Aqui é aqui no Brasil. O amarelo são os estrangeiros que investem aqui no Brasil e estão em posição comprada em dólar. Então, mesmo, né, com uma redução forte na posição, eles ainda estão, né, com 7 bilhões de apostas na alta do dólar frente ao real. Né, já chegou a ser 80, desculpa, aqui não é, aqui é 57 que está cortado. Já chegou a ser 80 bilhões, então agora está em 57. Em contrapartida, os fundos locais que estavam apostando na queda do dólar, tá? Aqui é um gráfico invertido, que é da perspectiva brasileira, que a gente quem está aqui no Brasil, chegaram a inverter, apostar numa valorização do dólar e já voltaram, né, para o patamar negativo de 2 bilhões. Então, os fundos nacionais chegaram a ter uma aposta na alta e agora já fizeram uma reversão, acho que em boa parte por essa movimentação da curva de juros. E aí sim, né, o reflexo disso na Bolsa brasileira tem vindo muito por parte dos estrangeiros. Né? Vocês podem olhar aqui que no início do ano houve uma saída de capital bem relevante, depois de um dezembro positivo em termos de fluxo, né, teve uma saída de capital bem relevante no início de janeiro, e na segunda metade de janeiro a gente está vendo uma alta, né, um aumento aí das entradas de capital estrangeiro na Bolsa brasileira. Então, esse patamar, o atual patamar que o EWZ, que é a Bolsa Brasileira em dólar, chegou, e nós noticiamos boa parte disso,
patamares comparáveis somente com o período lá de 2020 da pandemia. Então abriu uma janela de exposição muito interessante e os estrangeiros começaram a vir aí de maneira mais incisiva. Claro, ainda num patamar moderado, não é uma coisa exagerada, mas se esse movimento continuar e os patamares de preço da Bolsa Brasileira hoje estão atrativos, sim, pode trazer um fluxo legal aí, e se o governo não atrapalhar e não tiver grandes declarações aí que possam atrapalhar, a tendência pode ser de curto prazo e de uma recuperação no preço. Claro, não estou falando aqui de all-time high, ou um momento de um grande bull market se iniciando, até porque nem é a minha função aqui, eu não estou aqui para cravar nada, dizer que vai ser isso ou vai ser aquilo, e sim a gente olhar informações e começar a achar tendências, coisas que podem vir a acontecer. E nesse caso aqui, essa chamada de fluxo estrangeiro tem muito, né, do ponto de vista da depreciação da nossa moeda no final do ano e também a nossa bolsa, que patinou muito num patamar extremamente barato, colocando ela, né, em paradigmas, né, comparáveis com o que a gente viu lá na pandemia. Bom, o otimismo voltou, então a gente vê aqui já a Bolsa Brasileira num cenário de muito otimismo, coisa que a gente não via acontecer desde a de dezembro, lá dá para dizer novembro para dezembro, né, que ficou num patamar de extremo pessimismo, mas otimismo mesmo a gente foi ver só lá em agosto alguma coisinha, o que traz aqui um cenário de curto prazo favorável. Claro que isso para médio e longo prazo pode ser um cenário negativo, que a gente sempre fala da reversão, quando tem muito otimismo, pode ser que a gente veja uma reversão. Mas nesse caso aqui, acredito que esse otimismo traga algum impulsionamento de curto prazo. Bom, já indo para o mercado americano, né, sendo bem objetivo aqui, a expectativa de corte de juros dos Estados Unidos reduziu drasticamente, né, depois dessa última reunião do Fed. Teve várias declarações importantes. O Federal Reserve ele tirou da sua comunicação o fator de que estão esperando que a taxa de inflação converja para os 2%. Isso saiu, tá? Ou seja, demonstra que há uma pressão inflacionária sim, ainda mais com as tarifas do Trump, que a gente vai comentar na sequência, e não tem uma perspectiva digamos assim, de curto prazo de cortes relevantes. Podem ver aqui 4,33, 4,33, 4,31, 4,29, 4,22. Lá em julho, dá para dizer que teria entre julho e agosto um corte e até o final do ano talvez mais um corte. Então, pouquíssima perspectiva de corte para os Estados Unidos. No ano todo, talvez tenha 2 cortes de 0,25, tá? Então, mas quando é muito pouco, a previsão fica muito, digamos assim, linear, a chance de corte fica bem pequena. Tem que acontecer algumas coisas relevantes. E uma dessas seria uma recessão, talvez pelo gatilho das taxações, que a gente já vai falar um pouquinho, né? E isso tem, né, digamos assim, já fundo, inclusive, na estratégia. O próprio Trump admitiu que sim, ele acredita que as tarifas podem causar perturbações e volatilidade nos mercados de curto prazo e, inclusive, né, uma desaceleração econômica. Porque, lembrem, quando há uma taxação, seja por ambas as partes, a tendência é de uma diminuição de comércio entre as partes. E nessa diminuição de comércio, a riqueza, né, os valores, né, não são gerados de forma tão eficiente. Então, isso é conhecimento básico de economia. Valor e riqueza é gerado através de trocas voluntárias. Então, nesse caso, né, com taxações mútuas, e aí por que eu digo taxações mútuas? O Trudeau, México e também a China já sinalizaram, mas o Trudeau de fato já anunciou as tarifas de 0,25 em retaliação. Só um ponto importante, né, de colocar, que os Estados Unidos estão colocando, né, essas taxações, né, em Canadá, China e México, que coincidentemente são os 3 maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. E essas taxações aí, obviamente, vão ser retaliadas, porém, no caso do Trudeau, ele foi bem específico, ele acabou selecionando alguns itens e os estados republicanos, né? Os democratas estão de fora. Então, isso pode causar, inclusive, uma concorrência interna, né, de exportações para o Canadá, partindo de estados que não são republicanos. Então, isso aí tem vários pormenores agora que vão ser desenvolvidos, mas o Trudeau pode até, inclusive, capitalizar politicamente, né, em cima dessa questão. Ele, que é um governante que já, inclusive, renunciou a um governo que estava muito fraco, pode se beneficiar aí, através de uma união do povo canadense com os Estados Unidos, a própria
presidente do México também falando coisas nesse mesmo sentido. E isso tem, né, reflexos muito fortes na economia americana, porque por mais Estados Unidos, né, vai realmente impor muita força em cima de Canadá e México, principalmente, falando de China também, mas os dois países que são vizinhos diretos dos Estados Unidos, isso vai ter reflexo na economia americana também, porque vai custar mais caro para o americano comprar certas coisas. Vai ter o efeito de fortalecer alguma indústria americana? Com certeza sim, mas no agregado geral da economia, a tendência é de uma desaceleração. E eu trouxe, né, lá em 2024 ainda, no período da campanha do Donald Trump, os impactos que poderiam ter essas tarifas. Lembrem que tinha o cenário dos Estados Unidos taxando, os Estados Unidos taxando e tendo uma retaliação, e os Estados Unidos não fazendo nenhum tipo de retaliação. Não fazendo nenhum tipo de taxação. Nesse sentido, havia, né, uma perspectiva de uma desaceleração global muito relevante, tá? E o Brasil era um país bem impactado. Porém, já fala-se que há uma perspectiva grande de o Brasil também ser taxado nas próximas semanas e meses. Então, os Estados Unidos têm lidado principalmente com seus principais parceiros comerciais, e isso não inclui o Brasil, infelizmente, tá? A gente consegue olhar, que até vou botar o gráfico de novo aqui, que o Brasil não está, né, nem na lista dos 15 maiores países que comercializam com os Estados Unidos. Então, é quase que irrelevante em termos econômicos para os Estados Unidos. México e Canadá são os dois maiores, seguido ali muito de perto de China. Esses são realmente os países que fazem um comércio muito, muito, muito relevante com os Estados Unidos. E aí, quando a gente olha essa questão toda que está se falando sobre essas taxações e tudo, um ponto que tem sido falado, e eu achei muito interessante essa reflexão, é que os países como os BRICS, que vêm criticando bastante as políticas, não estou botando razão ou tirando razão de ninguém aqui, só comentando, né, as narrativas, China, Brasil, Argentina, Indonésia, na época, aqui eles até colocam Argentina na época do Fernandes, não tem uma atualização desse gráfico, Rússia e Índia, né? Índia, o pior país de todos em termos de barreiras comerciais, tá? Isso foi lá em 2023 que foi feito esse ranking. Então, os BRICS são os países que mais taxam e mais botam barreiras comerciais. Índia é o pior, 88 de 88. Rússia, 87 de 88. Indonésia, 86. Argentina, 80. Brasil, 79 e China, 77. Naquela época, tá, os Estados Unidos já estavam caindo ou seja, estavam aumentando as barreiras comerciais. Então, isso na época do Biden, inclusive. Então, o Trump agora, muitos defensores dessas medidas do Trump, não é a nossa posição aqui, a gente, muito pelo contrário, a gente tem uma visão muito mais de liberdade econômica. Então, quanto menos taxas, menos tarifas, menos barreiras comerciais, melhor, tá? O país que faz isso se beneficia, isso é histórico. Então, é um ponto de divergência, tá? A gente tem que abrir isso sempre, né, quando a gente não concorda com algo. Barreiras comerciais, né, taxas de importação, taxas de exportação, isso infelizmente não gera valor nenhum. Então, no caso aqui, só para dizer que até quem colocou que foi Daniel Lacalle, é um economista americano muito reconhecido, sempre trago aí coisas dele, e ele fala em hipocrisia, né, realmente trazendo, né, que esses países que estão criticando essas taxações, na verdade, são os países que mais taxam e botam barreiras comerciais do mundo. Agora, né, aqui eu tirei o print à noite, comecei a fazer agora a call pela manhã cedo, e vocês podem ver que essas taxações já têm um reflexo bem forte, né, nos mercados. Então, aquilo que o Trump falou, que ele entende e sabe que vai ter reflexo e turbulência no mercado, vem acontecendo. Então, principalmente setor tech, as small caps, que a gente vai falar também, caindo 3% no mercado futuro, na abertura, né? Dá para se dizer aqui. Vamos ver como é que vai abrir o mercado hoje, como vai ser de fato o início das negociações. E o VIX, que é o índice de volatilidade, subindo 10%. Então, os mercados começando de forma muito turbulenta. E o próprio Bitcoin, né, os criptoativos, também caindo bastante. O Bitcoin aí caindo cerca de 8% no rolante de 24 horas. Então, uma queda bem significativa em consequência dessas modificações aí nas taxações americanas. Um ponto interessante, tá? Que janeiro foi positivo, agora em 2025.
Opa, aqui eu peguei o errado, pessoal, desculpem. Acabei pegando errado. Mas vamos seguir aqui, eu não vou nem puxar esse gráfico aqui. Então, falando do small caps versus large caps, mas é só para eu dar um contexto aqui, a perspectiva, tá, é que quando há um janeiro positivo, geralmente o ano é positivo. Quando há um janeiro negativo, geralmente o ano é negativo. E agora em 2025, também começou positivo, né, o S&P 500, apesar de ter iniciado o ano meio lateral, até com uma certa queda, o final do mês foi interessante e fechou no positivo. Então, é um ano que, por essa ótica, tem um certo otimismo, né? Claro que tem aquela questão de ser o terceiro ano do bull market, tem vários pontos assim que são considerados fatores de risco. O que pode trazer, né, uma performance interessante para o S&P 500 esse ano é a questão das small caps, que tem, né, aqui na performance relativa um preço price dividend by 10-year, né? Então a gente consegue ver o preço por dividendo olhando aí uma média de 10 anos num patamar ainda abaixo, né, do que foi o S&P 100, que seriam as large caps. Então, normalmente a gente vê num período, digamos assim, de crescimento mais sustentável, as small caps puxando, e em períodos mais voláteis, como foi lá nos anos 2000 e agora, né, nesse período, as large caps performando mais do que a média de mercado e as small caps. Então, o que esse gráfico quer nos dizer? Que pode ser que a gente veja o início, né, de um momento favorável para as small caps para o mercado americano. E para a gente já ir para os últimos dois assuntos, o ouro, né, performando aí o all-time high, aqui é um gráfico da Crescat Capital, né, do Tavi Costa, e ele até bota a setinha para cima, porque a tendência e o momentum é de alta no ouro, então formando aí desde 2022 um movimento de alta muito estruturado, e aí vai ter muitos clientes, né, que inclusive nos perguntam, pô, mas tá caro o ouro, pô, já subiu demais. Bom, tem dois pontos que eu quero trazer aqui. Primeiro, é que num cenário de juros alto, o ouro subindo é algo muito relevante, porque não é o senso comum, e isso veio muito pela questão da demanda, principalmente dos bancos centrais, e tu vê que há um encarteiramento de ouro por parte de alguns fundos também, pensando em superar as turbulências aí que podem vir nos mercados nos próximos anos. E quando a gente faz o ouro ajustado pelo agregado monetário M2, né, pelo suprimento monetário, vocês podem ver que há uma linha de tendência de queda, ou seja, o ouro ele não está caro, está barato por essa ótica, e ainda assim, né, num patamar abaixo do que foi o topo lá em 2010. Então, um rompimento dessa linha de tendência pode significar, inclusive, um desbloqueio forte de valor aí para o ouro. Então, isso aqui é bem interessante. E também pode ser que haja uma correção de curto prazo, mas no médio e longo prazo, isso aqui pode ser, né, um cenário interessante de grande valorização, porque por essa ótica o ouro está muito barato ainda. E indo para o mercado chinês, como eu comentei, então atualmente o mercado chinês sendo muito influenciado pela injeção de liquidez do governo chinês, basicamente, né, pelos reverse repos, que seriam as operações compromissadas. Então isso tem, né, um viés digamos assim, de controle ainda fiscal, porque mesmo com essa injeção de liquidez, o governo está com a promessa de recompra depois desses títulos. Então, esses reverse repos não são, né, necessariamente compra de bonds, né, do governo, que aconteceu, foi muito forte até agosto, setembro, outubro começou as reverse repos, e hoje, basicamente, em janeiro, o governo atuou basicamente só com reverse repo, que seriam as operações compromissadas. Então, mostrando uma injeção de liquidez forte no sistema para dar um impulso inicial aí em 2025. E o otimismo no mercado chinês veio muito forte, mesmo com a questão da guerra comercial com os Estados Unidos, tudo. É um cenário bem interessante, porque traz aí esse otimismo de curto prazo, devido principalmente a essa injeção de liquidez que o governo chinês está fazendo. E quando a gente olha para o cenário, né, toda essa parte dos fatores que influenciam o mercado, né, o CSI 300, que é o índice da bolsa chinesa, a gente vê que uma parte dele é a questão do choque macro chinês que está puxando para baixo. Porém, a política monetária chinesa está tendo um coeficiente aqui muito grande
de impacto positivo, gerando, né, inclusive, né, um certo otimismo no mercado chinês. Então, quando esse choque macro aqui se dissipar, isso pode trazer, né, muito otimismo e mais ainda força para a bolsa chinesa. Então, muitos investidores bem reconhecidos, né, o próprio Michael Burry, o Ray Dalio e alguns outros falando aí em China de maneira estrutural para os próximos anos. E aí fica aquela pitadinha que a gente viu no início da semana passada do DeepSeek e agora, inclusive, a própria inteligência artificial do Alibaba, mostrando que a China vem se fortalecendo e buscando aí, digamos, estar na vanguarda do que vai ser a próxima grande tecnologia, que eu acredito sim ser a questão da inteligência artificial. Então isso aí tem reflexos nos microcontroladores, nas placas de vídeo, assim, ó, muitas facetas aí dessa nova economia global, que os Estados Unidos hoje sim é o vanguardista, mas a China já demonstrou que está aí realmente engajada em acompanhar essas tendências. E então, assim, né, pessoal, eram essas informações que a gente queria trazer para hoje. Agradeço demais quem ficou até o final da call. Quem gostou, deixa o seu like, compartilha, comenta. Quem tiver alguma dúvida, bota nos comentários. A gente tem feito um esforço aí para responder todo mundo que coloca comentários lá. E, claro, vejo você na semana que vem aqui no mesmo horário aí da nossa call. Grande abraço e até logo mais.